Bom, gente, olha só, a vereadora professora Amanda já havia se manifestado em suas redes sociais com relação a algumas dúvidas relativas ao projeto aprovado em plenário, né, no final do ano passado. E ela, inclusive, quando esteve aqui no programa alguns dias atrás, um pouquinho antes do carnaval, né, ela nos falou que o seu mandato estava analisando as questões legais aí da aprovação desse projeto. E ontem ela deu entrada em um requerimento pedindo a anulação da votação e a gente vai ver agora a leitura desse requerimento apresentado pela vereadora na sessão de hoje pela manhã da Câmara Municipal. Requerimento. Assunto: anulação de votação por vício formal no processo legislativo do projeto de lei complementar 026 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Teresópolis, a vereadora que subscreve no uso de suas atribuições regimentais vem respeitosamente requerer ao plenário desta Casa Legislativa a anulação da votação que deu origem à Lei número 351 de 2005, em razão de vícios formais insanáveis ocorridos durante a tramitação do projeto de lei complementar 026, conforme passa a expor. Dos fatos. O projeto de lei complementar 026 foi inicialmente apresentado nesta Casa com a seguinte ementa: Projeto de lei complementar 026, de autoria do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre alteração da lei complementar número 093/2007, que estabelece o perímetro urbano da cidade de Teresópolis e delimita as macrozonas urbanas e ambientais, extraído da gravação de sessão de 4 de dezembro de 2005 no YouTube, leitura oficial realizada pelo secretário da mesa diretora. Após a referida sessão, esta vereadora buscou a Procuradoria da Câmara e parlamentares para alertar sobre as inconsistências da redação do projeto, inclusive quando ao risco de criação de bitributação ilegal sobre propriedades rurais com área superior a 20 mil metros quadrados, territórios já tributados pela Lei Federal número 9.393 de 1996. Que institui o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR. Na ocasião, foi informada que o projeto seria retirado de pauta para correção técnicas. Todavia, na sessão do dia 9 de dezembro de 2005, ocorreu a leitura da pauta sem a redação das emendas e a imediata votação do projeto de lei complementar 026, sem que esta vereadora tivesse acesso prévio à nova redação do texto, supostamente ajustada para a correção da bitributação, o que refere ao artigo 165, parágrafo único do Regimento Interno. Apesar de tentar obter o projeto junto à assistência da mesa diretora, não obteve êxito, em razão da celeridade da aprovação em bloco. Não houve tempo hábil para requerer qualquer providência durante a sessão, tendo tal lei sido incluída para votação, revelia do princípio da publicidade que determina o respeito à ordem do dia, conforme preconiza o artigo 168 do requerimento interno da Câmara Municipal de Teresópolis. Com o encerramento dos trabalhos legislativos para o recesso fim de ano e sem ter recebido os projetos votados, mesmo após a aprovação, foi necessário que no primeiro dia de retorno das atividades de 5 de janeiro de 2006 fosse protocolado o requerimento solicitando cópias, reiterando-se verbalmente o pedido específico deste projeto, uma vez que sua redação ainda era desconhecida. Ao vivo tem dessas coisas. Estávamos ali apurando uma informação e após aí essa questão
do requerimento, a gente vai ver o presidente da casa, o vereador Luciano, falando o procedimento que vai ser adotado e, na sequência, a vereadora Amanda comentou o posicionamento da mesa e a gente vai ver agora. Em virtude da anulação do processo legislativo, encaminho o parecer para a mesa diretora até o dia 5 a mesa diretora dar o parecer em relação ao requerimento da vereadora professora Amanda, que muito justamente pede e tem toda a legalidade constitucional para fazer o seu requerimento. Então, está na mesa diretora e também a procuradoria para dar o parecer. Tá bom? Vontade. Pode. Fico muito satisfeita com o procedimento adotado pela mesa. Eu acho que a gente está aqui para preconizar todas as ações que são ideais para a nossa sociedade. E, antes disso, a gente precisa, de fato, né, atender o que está dentro do nosso regimento. A gente tem como prerrogativa de plenário decidir e resolver tudo aquilo que não está previsto no regimento, mas no tema abordado, acho que o requerimento ficou autoexplicativo. A gente tem a obrigação de cumprir o que está ali nos termos. Então, agradeço a recepção do requerimento, o andamento que foi dado, o declínio, né, para que a mesa faça o parecer. E a gente aguarda ansioso que esse procedimento, de fato, seja anulado e que reverbere nos efeitos da legislação que está em discussão e que, se de fato, lá na frente, houver a necessidade ou a vontade de apresentar novamente o referido projeto pelo Executivo, que ele tenha ampla discussão, que ele tenha participação social e que a gente tenha a possibilidade de tratar da matéria em toda a sua extensão e seus detalhes. Sobre a propositura das macrozonas também, ela também acaba sendo atingida pela questão da duplicidade de informações dentro do mesmo projeto. A gente também vai precisar rever a numeração desses projetos para dar andamento futuramente. Obrigada, presidente, pela atenção. E trago aqui a responsabilidade dessa mesa, da mesa diretora que tem, com todos os vereadores, e aceitando o requerimento com muita tranquilidade, vamos analisar e vamos trazer aqui o parecer da mesa diretora em relação ao requerimento brilhante da Vossa Excelência. Eu acho que, inclusive, a Câmara tem que aproveitar esse momento, lógico, né, vendo dentro da legislação, se houve algum equívoco, aproveitar e fazer o que sugeriu a vereadora e outros já sugeriram, que é pegar esse projeto, porque está nesse pacote, né, a votação de um projeto de forma talvez irregular, isso vai ser analisado lá pela Procuradoria da Câmara, acaba contaminando toda aquela sessão, e isso possibilita que esse projeto tão polêmico e que tem sido tão criticado pela maioria da população possa voltar a debate, pelo menos que a população possa opinar, porque a gente sabe que existem grandes empresários. Outro dia até um colega de imprensa falou o nome aí das pessoas que estão nesse empreendimento. Então, é gente muito rica, muito poderosa na cidade e que empreende, que dá emprego. A gente entende isso, não é contra empreendimento. Só que não dá para entender para que 20 andares. Eu vou bater sempre nessa tecla contrária a esse projeto. E eu acho que a maioria da população assim entende. E não pode aprovar um projeto que vai beneficiar um grupo de empreendedores sem debater isso com a maioria da sociedade, gente. Isso não existe. Né? Eu acho que isso tem que ficar bem claro. E está sendo dada a oportunidade à Câmara de rever e andar do lado da cobrança da população. Então, está nas mãos do Legislativo rever. Lógico, eu não quero dizer que todo vereador tem que ter o mesmo entendimento que eu. O vereador ou a vereadora, né, não foi o caso até agora das vereadoras que se pronunciaram, né, por um novo debate, uma nova análise do projeto, mas vamos dizer que o vereador entenda que ele não vê problema em ter um prédio de 20 andares, que ele acha que vai gerar emprego. Eu respeito esse ponto de vista, mas que ele se posicione nisso. E com debate, ouvindo a sociedade, não da maneira como foi feita. Né? Isso é fundamental, então, aproveitar esse momento e tentar fazer a coisa certa. Quero mandar um abraço aqui para o Ney Duarte, também para o Carlos Alberto Chapeta, nos acompanhando pelas redes sociais.
O Leonardo Mendes, lá da Granja Florestal, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a questão lá da Granja, do Salaco e etc. Voltar aí, fortalecer mais uma vez essa questão. Agradecer o Isael Cruz lá em Água Quente, meu amigo Paulo César Lopes, o popular Brizolinha, também mandando boa noite para a gente. O Diego Aguiar, como sempre, reivindicando a atenção lá para a questão da Álvaro Panar. Bom, falando em comunidades, nós temos as moções. As moções são justamente aqueles pedidos dos vereadores para que a prefeitura realize obras, reparos, serviços em comunidades. Ou também para sugerir a criação de serviços, de programas. Entre as moções votadas hoje, nós tivemos uma muito interessante de autoria da vereadora Márcia Valentim, sugerindo a criação da Clínica da Mulher. E depois o vereador Fabinho Filé falou do problema das estradas do interior. Vamos ver primeiro, todas as moções foram aprovadas, serão encaminhadas ao Executivo. Vamos ver primeiro o que falou a vereadora Márcia sobre essa questão da Clínica da Mulher. Bom dia mais uma vez. Eu entro novamente com essa moção, falando da importância da implementação da Clínica da Mulher na nossa cidade. A gente sabe quanto as mulheres geralmente esperam durante muito tempo para fazer um exame, e a Clínica da Mulher seria um espaço exclusivo, um centro da saúde feminina, onde a mulher vai ter direito ao diagnóstico precoce, ao acompanhamento pós-parto, ao pré-natal, dando dignidade para a saúde da mulher, dando dignidade para a mulher teresopolitana. E eu insisto em dizer que a Clínica da Mulher não pode ser uma pauta secundária. Ela tem que vir à existência, ela tem que realmente acontecer, para que as mulheres sentem realmente que estão sendo tratadas com dignidade, que estão sendo acompanhadas, que estão tendo um tratamento exclusivo. Então, a gente volta a falar, senhor presidente, desse tema, dessa pauta e da importância da Clínica da Mulher na nossa cidade. Muito obrigada. Bom, o vereador Fabinho Filé, que é morador da região de Água Quente, conhece bem as agruras ali dos moradores da zona rural. E ele fez algumas moções pedindo justamente reparos em estradas. Uma delas que ele falou, eu estive algumas semanas atrás, fui almoçar lá, conheci alguns restaurantes que tem lá em Motas, que é muito legal, né? O interior tem crescido e também hoje com opções que o pessoal sai da cidade para poder ir nos estabelecimentos lá. E eu me espantei com o péssimo estado da estrada que liga a RJ 130 Teresópolis-Friburgo até as comunidades de Santa Rosa, Motas e também indo para Independente de Motas. Estrada muito ruim, uma buraqueira só. E, pelo jeito, o estado continua ruim, porque foi justamente a reivindicação do vereador Fabinho que depois reforçou isso na sua fala, né, de justificativa da apresentação da moção. Bom dia, senhores vereadores, vereadoras, todos que assistem pela TV Câmara. Esse pedido eu faço ao Executivo, né, que a gente vem sofrendo ali nas estradas, quem é do interior sabe ali, eu sou vizinho ali de Valeupino, em Motas e Água Quente. Então, o que acontece? A estrada está em péssimas condições, muito buraco, e essa demanda, rapaz, esse pedido já tem praticamente um ano que a gente vem fazendo, né? Quem passa naquela estrada, e Vitinho também, que é da área lá do Du, sabe quanto o pessoal está sofrendo. Então, já foi feito alguns melhoramentos lá, mas está muito ruim a estrada. Tem cratera lá, que é coisa de maluco. O pessoal ele sofre para escoar a produção. Ainda mais que uma serra, principalmente a Serra de Valeupino, já não tem condições de subir por causa, às vezes, da lama, né? Teve um problema de lama sério lá agora esse dia, e o asfalto também está todo destruído. Então, fica esse requerimento aqui, esse pedido nosso, para ver se o prefeito, através da Secretaria de Agricultura, dá uma moral lá, porque o pessoal está sofrendo muito. Obrigado, presidente. Tá aí, então, o registro, e aproveitamos aqui, né, através da moção e da fala do vereador, para reforçar também esse pedido. Como eu falei, eu não estive nos últimos tempos do lado lá de Valeupino, Sebastiana, mas estive lá em Motas e vi que está ruim. E do outro lado, a gente sabe que existem trechos que tradicionalmente são ruins, que a maior parte é estrada de chão, e aí você imagina, com essas chuvas todas que tivemos aí já durante os últimos meses, o estado que deve estar por lá. Então, fica aí o apelo em nome dos moradores da zona rural. Daqui a pouquinho eu falo da questão aí, falando de ruas e etc., do Salaco e da Granja Florestal, mas agora vou destacar uma matéria
que acho que merece homenagem de todos nós brasileiros, o orgulho. Nós tivemos na Câmara a aprovação de uma homenagem à cientista brasileira Tatiana Coelho de Sampaio. Ela é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e ela desenvolveu uma substância capaz de promover a recuperação de movimentos em pacientes com lesões graves na medula espinhal, incluindo casos de paraplegia e tetraplegia. O tratamento utiliza vamos lá, para dizer certinho, polilaminina, uma molécula desenvolvida a partir da proteína laminina encontrada na placenta, que atua como uma cola biológica, um andaime, reorganizando a matriz extracelular e estimulando o crescimento de neurônios no local da lesão. Resumindo, Caio pode voltar para a gente, resumindo, essa cientista, essa pesquisadora brasileira de uma universidade federal, que às vezes é tão atacada por causa dessa polarização maluca aí que a gente vive, que se fala de uma universidade que faz tantos projetos importantes, é só o lado daqui tem gente doida lá na universidade, que faz festa maluca e etc. Tem. Mas vai na faculdade particular de filhinho de papai e vai na festinha de estudante de escola particular, vê se não tem nego doido. Tem muito, muito, e muito consumidor de substâncias ilícitas. Então vamos parar com essa hipocrisia de falar mal dos pesquisadores e filhinho de papai, né, de gente, universidade federal. Tem gente maluca, tem coisa esquisita, mas tem muita coisa boa, muita coisa acontecendo. E vou dizer, as pesquisas em prol da sociedade saem das universidades públicas, porque a universidade privada, em sua maioria, pensa primeiro no lucro que vai ter apenas, e não no bem geral da comunidade. Vamos pensar isso e parar com essa bobeira de, por causa dessas briguinhas de uma família com outra, ou de um lado ideológico com outro, ficar criticando coisas, generalizando trabalhos. Aí você vê a UFRJ fazendo um trabalho maravilhoso desse, que merecidamente, embora uma homenagem singela da Câmara de Teresópolis, mas todo reconhecimento à doutora Tatiana. E a vereadora Márcia Valentim entrou com um pedido de voto de congratulações a essa pesquisadora, e eu achei interessante porque é uma questão que realmente merece ser elogiada, né? Merece ser reconhecida. Vamos conferir aí o que falou primeiro a autora do requerimento, a vereadora Márcia Valentim. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores vereadores. Eu agradeço a exceção, senhor presidente, mas eu agradeço também o fato da gente poder reconhecer aqui uma bióloga, cientista, professora Tatiana, brasileira, mas que tem tido destaque internacional. A doutora Tatiana recriou a polilaminina, que ela recriou da laminina, que é realmente natural, né? Retirada da placenta humana. E ela está tendo destaque porque essa molécula está trazendo esperança para muitas pessoas, para milhares de pessoas que tiveram um acidente e lesionou a medula. Então, a gente está reconhecendo aqui, homenageando essa mulher que teve a coragem, né, o esforço de, durante 25 anos, descobrir essa molécula. É claro que está em fase inicial ainda, mas está trazendo esperança para milhares de pessoas, já foi testada, né, precisa, claro, ser aprovada, mas já foi testada em humanos. Né? Hoje mesmo eu estava ouvindo uma entrevista de um rapaz que sofreu um acidente e teve a lesão na medula, e ele voltou a andar. Então, essa molécula ela traz de volta os movimentos, traz de volta a sensibilidade, né, a coordenação motora. Como eu disse, a molécula retirada da placenta humana, que traz de volta a esperança da pessoa poder retornar com sua coordenação motora. Então, quero agradecer aos senhores vereadores por ter votado em unanimidade nesse projeto, nesse voto de congratulações tão importante. Obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. O Amorim também se pronunciou, outros falaram, o Amorim, que é médico, né, e ele enalteceu o trabalho da doutora Tatiana, e também temos um trecho aqui onde outros 3 vereadores, a vereadora Amanda, o presidente da casa, o vereador Luciano e o Diego Barbosa, também falaram sobre o tema, e a gente trouxe
porque também acho que através dessa moção e da fala dos vereadores, a gente traz no programa também uma homenagem a essa grande pesquisadora brasileira que tem dado esperança e que algumas pessoas que já foram testadas têm recuperado movimentos, e isso é uma coisa espetacular. Não tenho o que falar. Você imagina alguém que passa por esse drama, ter essa esperança, sentir movimentos retornando, é uma coisa maravilhosa. Vamos conferir aí as falas dos vereadores. Manda. Bom, presidente, é muito assertivo o voto da vereadora Márcia, e acho que é muito importante a gente também trazer que não só o que ela conseguiu produzir durante 25 anos de estudo, mas o quão brava ela foi como professora, que custou de seu bolso parte da licença que precisava para que mantivéssemos a patente no nosso domínio nacional, a gente não perdesse como perdemos a patente internacional, né, falado por ela mesma em algumas entrevistas. Isso relata o grande descaso que a gente tem muitas vezes com a educação, seja ela pública, municipal, nos anos iniciais, finais, ensino médio, universidade. Então, a gente precisa também falar sobre esse tema, né, a valorização do profissional da educação, porque se ela chegou onde ela chegou foi à base de muito estudo, como pesquisadora e como professora também ensinando seus acadêmicos a perseverar, porque eu acho que a maestria da educação hoje nesse país, apesar de não concordar, mas ela perpassa muito pela nossa insistência em querer uma sociedade melhor. Então, hoje a casa aqui tem na plateia alguns professores e eu gostaria de compartilhar com vocês que esse sucesso da doutora Tatiana, que é professora, é um sucesso nosso também, porque mostra que a nossa persistência enquanto educador na sociedade, a gente pode transformar a vida das pessoas. Foi uma frase minha no meu discurso de posse que eu preciso repetir. Doutor Amorim, com todo respeito à academia e à medicina, nós não somos médicos, mas nós, professores, também salvamos vidas. Isso aí é uma prova também de uma ação assertiva dos educadores na vida das pessoas. Então, Márcia, parabéns pelo seu requerimento. Ele enaltece a descoberta científica, mas mais do que isso, ele valoriza um profissional da educação, que é o professor que está ali na frente e dedicando a sua vida para a melhoria da sociedade. Aliás, Deus deu essa sabedoria às mulheres muito grande, doutor Amorim. E graças a, como a Vossa Excelência está falando das professoras, também eu agradeço muito a minha professora, que hoje, graças a Deus, se nós temos uma faculdade de administração, uma faculdade de direito, fazendo mestrado, graças aos grandes professores que nós tivemos no ensino público, que me deu essa condição de estudar. Vossa Excelência sabe do que eu estou falando. Graças a Deus. Continua a discussão, vereador Diego Barbosa. Bom dia, presidente, vereadores e vereadoras, quem nos assiste aqui, nos assiste em casa. Parabenizar a vereadora Márcia por esse requerimento de falta de congratulações, dizer o quanto que é importante a gente e dar nome aos processos, né? Dizer o quanto que a universidade pública ela vem sendo atacada nos últimos anos, com falas preconceituosas, e a doutora Tatiana ela faz questão de dizer que ela é filha da universidade pública. Ela fala, por exemplo, como a professora Amanda falou, em relação à questão das patentes, que ela bancou parte disso no Brasil, mas a patente internacional que foi perdida foi por conta de cortes do governo Temer, de 2016. Então, é importante dizer o quanto que a universidade pública, ao longo do tempo, ela vem formando pessoas para a sociedade e para o bem da nossa sociedade, mas dizer que é importante cada vez mais as nossas universidades públicas sejam valorizadas, porque muitas vezes, por exemplo, há poucos dias atrás, uma pessoa que inclusive a gente tem até admiração no futebol, por exemplo, Túlio fez um vídeo com a família dele dizendo que não poderia a filha dele para a universidade pública porque isso seria contra os valores da família dele. Os valores da família das pessoas foram alcançados através da doutora Tatiana, que é filha de uma universidade federal. Bom, gente, está aí o que o vereador Diego Barbosa falou tem a ver com aquilo que eu comentei anteriormente, né? Eu acho que existem coisas que não deveriam acontecer em universidade pública, provavelmente, mas tem muita coisa boa de pesquisa e coisas acontecendo positivamente. Então, é importante que a gente tenha isso em mente e ser menos polarizado, né, gente? Bom, olha só, vamos mandar um alô aqui para o pessoal que está nos acompanhando, o Adalberto Serafim, mandando um boa noite, meu amigo Maurício. Vamos ver como vai ficar pós-manifestação ontem em relação ao descarte de entulho no Córrego do Príncipe.
estamos todos prejudicados. Granja Florestal, Salaco, Salaquinho. Verdade, meu amigo Adalberto, e a gente vai falar mais sobre o tema daqui a pouquinho. Meu amigo Mandinho Bulhões, mandando boa noite. Grande Mandinho, um abraço, meu amigo. O Michel Castro mandando boa noite. Michel, obrigado também pela participação. O Ney Duarte falando boa noite. Na verdade, nossa cidade está acabando a cada dia. Tudo para ser uma das melhores cidades, mas está complicado. Parabéns pelo programa. Obrigado, Ney. Um abraço também para o meu querido amigo Louis Capelli, mandando um boa noite para a gente. Vamos lá, porque teve muitos temas. A gente é crítico quando tem que ser. Quando a moção é proveitosa e debate assuntos importantes para a cidade, ou no caso dessa cientista, não foi um tema específico de Teresópolis, mas acho que todo mundo que viu o que nós falamos agora tem que reconhecer que é uma coisa relevante, né? Uma esperança para todos que, Deus me livre e guarde, estão passando ou possam vir a passar por esse problema. Então, a gente traz também alguns temas importantes. Por exemplo, o vereador Paulinho Nogueira abordou uma proposta que a prefeitura encaminhou para a Câmara, que ainda não foi a votação, que vai mudar o funcionamento do centro turístico lá do Soberbo. Só que o vereador lembrou que hoje lá funciona uma feira de artesanato com vários artesãos teresopolitanos que estão ali há algum tempo já, né, atuando. Então ele ressaltou que tem que se conhecer melhor esse projeto. Ele disse que ainda não teve como analisar todo o projeto antes que ele volte para a Câmara para a votação, porque ele foi encaminhado na sessão agora, no início da sessão, para as comissões, né? Então, realmente é um tema que tem que ser olhado, inclusive em respeito às pessoas que há meses ou há anos, né? Acho que mais de ano, que as pessoas estão lá fazendo o seu trabalho todos os finais de semana e feriados. Então, vamos ver o que falou o vereador sobre o assunto. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, quem nos assiste. Senhor presidente, na quinta-feira passada, o Executivo encaminhou uma mensagem de lei aqui, de número 2, de 2026, e eu, com certeza, o meu jurídico do meu gabinete, junto comigo, eu até conversei com o presidente da casa, e hoje eu faço parte da CCJ, daqui a pouco será publicada. Eu gostaria de analisar melhor esse projeto de lei de número 2 de 2026, que trata-se do CAT, que é lá o Centro Turístico no Soberbo. A mensagem que chegou aqui é que está mudando o nome de CAT para CIT. Eu estou em busca lá do Ministério do Turismo, e com certeza marcarei uma reunião lá no Ministério do Turismo, para entender esta mudança de CAT para CIT. O CAT é Centro de Atendimento ao Turista, Centro de Atendimento e Acolhimento ao Turista. E a gente não conseguiu compreender muito bem a solicitação aqui desse projeto, dessa mensagem que chegou aqui para virar lei, né? E aí vou entender melhor esse projeto que foi encaminhado para esta casa, mensagem do Executivo, para realmente saber qual é essa mudança. Nós temos um centro de atendimento ao turista, centro de acolhimento ao turista, onde lá existem também outras pessoas que trabalham nesse CAT, que hoje ainda é CAT, aqui ainda não, a mensagem que o Executivo encaminhou, medida de urgência, ainda não passou pelas comissões, está sendo analisado pelas comissões. Por quê? Porque tem pessoas lá que levam o nome da nossa cidade, que faz o seu artesanato, inclusive tem um projeto de lei aprovado nessa casa, sancionado, publicado, aonde dá reconhecimento àquela feira de artes manuais. Então a gente quer entender melhor essa mensagem que o Executivo encaminhou, para que a gente possa também vir aqui, trazer novos questionamentos, né? Se tiver que emendar aqui, o que tiver que ser emendado, a gente caminhar desta forma.
vou entender melhor, né? Vou procurar saber. Agora, na mensagem que chega aqui, ela diz que é sentimento de pertencimento. Sentimento de pertencimento também é acolhimento. Bom, tá aí então o vereador realmente falando bem sobre essa questão, que tem que ser olhada com calma, até em respeito a essas pessoas que lá estão trabalhando já há algum tempo, né? Bom, como são muitos assuntos, a gente ainda vai falar de comunidade, a gente vai trazer agora uma fala do vereador Marcos Rangel sobre um outro tema importante para a nossa cidade, que é a questão da segurança pública. E uma boa notícia: aumento de efetivo para o 30º Batalhão de Polícia Militar. Vamos ver aí o que falou o vereador sobre a questão. Tive algumas vezes no Rio de Janeiro, conversando com o secretário de Polícia Militar, o coronel Marcelo Menezes, e falando justamente sobre o problema do município de Teresópolis, que abrange os outros também, mas a gente falou especificamente daqui. Semana passada estive com ele, ontem ele ligou e confirmou, Maurício, que a partir de hoje no boletim já publica a transferência, é ínfimo, mais de 11 policiais para o batalhão, isso decorrente da formatura de novos policiais, e se comprometeu que até o final do ano, com a formatura de mais 5 turmas, ele com cada formatura, ele irá transferir mais. Mas a partir de amanhã já publica no boletim a transferência de 11 policiais militares para o 30º Batalhão, porque podem ter certeza, segurança pública se faz com inteligência, se faz com tecnologia, mas, sobretudo, é o material humano que está ali, no dia a dia. É um agradecimento como policial militar, não estou nem aqui hoje falando na condição de vereador, policial militar, ao coronel Marcelo Menezes, pelo reconhecimento, Maurício, de que o interior precisa ter seu policiamento reforçado. E o envio desses policiais, o envio desses 11 primeiros, que devem já publicar durante essa semana, já é o início disso. Bom, nós queremos agradecer a participação aqui do pessoal, mas antes, só para complementar aí, importante o que colocou o vereador Rangel, realmente é necessário aumentar o efetivo. O 30º Batalhão faz um bom trabalho, mas precisa de mais policiais militares para cobrir uma área que não é só Teresópolis. Só Teresópolis já é uma área muito grande, porque é cidade e interior. Fora isso, ainda há municípios da região que são abrangidos pelo 30º BPM. Amanhã, como o tempo já está escasso, a gente ainda tem mais um tema do boletim, eu vou falar sobre uma notícia que o vereador Rangel comentou também, relativa ao fato de Teresópolis quase ter perdido o núcleo do CCERJ, que seria uma perda, mas que felizmente foi revertida. Só para terminar, um trecho da fala da vereadora professora Amanda. Antes, um abraço para o Guilherme Tavares Carvalho, grande Guilherme do Serra 1, Marcelão Montenário, Elisete de Oliveira Maia e o Paulo Henrique Rodrigues, o meu amigo PH, e a Leila Rangel colocando aqui no YouTube da TV Cidade. Boa noite, vamos ter fé que vamos conseguir melhorar o grave problema do Botafora. É a Leila lá do Salaquinho. Obrigado, Leila, pela participação. Vamos conferir um trecho do que falou sobre esse tema a vereadora professora Amanda. Também vou. Presidente, queria aqui trazer o que foi veiculado bastante ontem nas redes sociais, a questão do acesso nas estradas do Salaco, Poço dos Príncipes, Granjas, Salaquinho. A gente já fez um ofício junto à Secretaria de Meio Ambiente para que verificasse a questão do licenciamento do que está sendo feito ali do transbordo do Botafora, porque acredito que na parte técnica de meio ambiente as licenças todas estão lá concedidas e tem toda a viabilidade. Ocorre que o trânsito dentro das vias públicas é que está sendo o grande problema, né? A gente tem uma desestrutura nos acessos lá nas ruas e que o órgão público precisa também verificar as condições de dano, porque assim, eu tive presente, eu fui à casa de uma conhecida e, de fato, o acesso é muito precário. Carros têm grande dificuldade de transitar por lá. Existem alguns danos causados, principalmente no escoamento de águas pluviais, em manilhamentos, né? E assim, o órgão público vai ser responsável pelo dano causado pela empresa que transita por ali com veículos, né, com capacidade de peso maior do que a via comporta. Então a gente precisa sinalizar, né, para o executivo e para as secretarias correspondentes a necessidade de uma avaliação, de uma reavaliação da Defesa Civil, da Secretaria de Transporte, Mobilidade Urbana,
enfim, dos órgãos que são também correspondentes além do meio ambiente sobre essa questão do acesso desses veículos. Tá aí, a questão é importantíssima, a gente já estourou, porque o nosso boletim ficou imenso hoje, sinal de que a sessão foi proveitosa, né? A gente critica quando tem que criticar, cobra quando tem que cobrar, mas eu acho que hoje foram temas relevantes debatidos lá na Câmara e a gente encerra aqui, então, nosso boletim da Câmara.